Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de análise de dados em R. O contexto da aula de hoje, o que nós iremos estudar são as correlações e regressões. Nós vamos dividir essa aula em duas partes, para não ficar muito grande e cansativo para vocês. E minhas sugestões é que antes dessa aula vocês assistam, né, as aulas anteriores, a aula de entrada de dados de R, as aulas anteriores sobre delineamento experimental, sobre pressupostos dos testes estatísticos, que elas vão servir de base para o que nós vamos começar a tratar agora. E as aulas anteriores a gente tem vários comandos do R que foram aprendidos e que a gente vai utilizar aqui também, ok? Então, a gente aprendeu na nossa primeira aula de delineamentos experimentais, né? Que quando eu tenho um delineamento, tá? Experimental, em que eu testo a relação entre duas variáveis contínuas, tá? Duas contínuas. Então, eu vou ter um delineamento de regressão, tá? Para esse delineamento de regressão, tanto eu posso realizar uma correlação quanto uma regressão. E a gente vai entender a diferença entre as duas e como eu devo usar uma ou outra, qual vai ser a minha escolha entre elas, tá? Então, eu vou ter a relação entre duas variáveis contínuas. Vamos desenhar melhorzinho aqui, tá? Então, vou ter uma variável aqui contínua, digamos, chuva em milímetros. E eu vou ter aqui a biomassa de plantas, outra biomassa, que será outra variável contínua, digamos, em gramas por metro quadrado. Tá? Então, eu tenho a hipótese de que com o aumento da quantidade de chuva nos ambientes, né, ambientes com maior chuva anual, vamos estar aqui ano, maior média anual de chuva, eles vão apresentar, né, uma maior quantidade de biomassa de plantas. Tá? E essa relação, ela vai me dar uma linha, tá? Essa relação, ela pode me dar uma linha de regressão, né? De estimativa dos dados de quando eu tiver, sei lá, 100 milímetros de chuva ano, né? O quanto eu vou ter de biomassa de plantas, que será uma estimativa, tá? Ambos os testes, eles podem calcular a força do efeito, tá? A força, né? Do efeito da variável contínua independente do meu x, né? Independente sobre o meu y, minha variável dependente, tá? E eles podem ou não, tá? Inferir, tá? Sobre a relação causal ou a relação de causa versus efeito, tá? O que é essa relação de causa versus efeitos, né? É a relação na qual eu digo, né, que uma variável ela é a causadora, tá, do efeito sobre a outra variável, tá? Nem sempre, tá, uma variável a variável x, ela vai ser a causadora da y. Às vezes pode ser eu posso ter feito uma hipótese errada ou um estudo errado, e ao invés de ser a x causando em y, eu posso ter a y tendo um efeito sobre a x ou vice-versa também, pode ser verdadeiro. Então, a gente pode ter essa relação de causa e efeito, pode não ter relação de causa e efeito, uma variável não tem nada a ver com a outra, tá? E eu posso aplicar tanto a correlação quanto a regressão para esses tipos erroneamente, tá? Se não existe causa e efeito entre elas duas, tá? Eu não devo nem aplicar nem correlação nem regressão, porque não tem nada a ver, mas isso é algo muito subjetivo do meu entendimento sobre os dados. Ok? Então, vamos começar para a gente saber quando usar uma ou outra, tá? Vamos começar pelas hipóteses, tá? Então, ambos os testes, eles vão ter que hipótese, né? A hipótese 0 é que uma variável, ou minha hipótese nula, não vai ter efeito sobre a outra, né? X, vamos estar aqui, não afeta Y, tá? Ou Y não afeta X, tá? Enquanto a minha variável alternativa é de que o x, né, minha variável que eu estou querendo investigar, ela vai afetar meu y, tá? Ela vai afetar minha variável y. E como é que pode ser esse efeito ou essa ausência, tá, de efeito, né?
Nas correlações, em qualquer regressão, tipo de delineamento de regressão, tá? Pode ser linear, não linear, como a gente viu na aula anterior, os tipos de linearidade, tá? Em qualquer delineamento, tá? Eu vou poder ter o aumento do efeito, tá? Aqui eu vou ter o meu x, 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 e aqui eu vou ter os meus y, tá? Então, eu vou poder ter aqui, para qualquer um desses, né? À medida que eu aumento o meu x, eu posso aumentar o meu y, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, um aumento. Então, sempre que eu tenho uma gradação aqui no x, eu vou ter um aumento no y, tá? Então, aqui eu vou ter outro aumento no y, tá? Esse tipo de relação, ela é uma relação positiva, tá? Onde o x afeta positivamente o y. Tá? Eu posso ter também uma relação negativa, ok? Na relação negativa, o que vai acontecer é o contrário. À medida que eu aumento o meu x, tá? Eu reduzo o meu y, ok? E eu posso ter a ausência de efeito. Como é que seria graficamente a ausência de efeito? Tá? Ela é uma linha paralela ao x, ou seja, independente do meu aumento do x, tá? Eu sempre vou ter o mesmo valor no y, ok? Então, veja aqui, independente do quanto eu aumente no x, tá? Na minha variável x, eu não vou ter efeito nenhum sobre y, ela vai estar sempre aqui ao redor do mesmo valor, tá? Então, essa aqui, né, quando eu tenho essa linha paralela, tá? Ela vai caracterizar a minha ausência de efeito, tá? E o que os meus testes estatísticos de correlação e de regressão, tá? Vão testar é justamente isso. É se existe essa relação aqui entre essas duas variáveis, né? Se uma irá afetar a outra, tá? Então, quando, tá? Existe a ausência do efeito de x sobre y, então é quando a minha hipótese nula ela é aceita, tá? Quando existe essa ausência de efeito, tá? E o que os testes vão testar é se esses padrões encontrados aqui de aumento ou redução, tá? Ou redução do meu y em função do meu x, eles vão ser significativos ou não. Às vezes você pode ter um aparente aumento, mas a dispersão, tá, dos seus dados ela é tão grande que que o teste que o teste vai informar que não houve defeito, que a leve inclinação da reta, né, o aumento da reta aqui que você teve, ele foi foi ao acaso, tá? Então vamos começar aqui com as correlações, tá? Esse aumento, tá? Que redução ou ausência, né? Nos testes de correlação, ele é medido pelo R, tá? Que ele é o coeficiente de correlação. Ok? Medido pelo R, que ele é o coeficiente de correlação, tá? Eu posso ter dois tipos de testes de correlação. Eu posso ter o teste de Pearson, que ele é o teste paramétrico. Vejam anterior sobre pressupostos estatísticos, tá? E eu posso ter o teste de Spearman, que ele é o teste não paramétrico. Então, quais são os pressupostos? Só para relembrar aqui dos testes paramétricos, ele vai ser a normalidade dos dados, tá? Normal, certo? Normalidade do meu dado, né? Do meu dado bruto. Normalidade dos resíduos, tá? Homocidasticidade da variância. Homocidasticidade da variância e linearidade, tá? E linearidade. O meu teste não paramétrico de Spearman, ele também exige linearidade. Tá? Então, se eu não tenho uma relação linear, como é que é uma relação não linear, tá? Eu posso ter isso ao invés de uma reta. Tá? Nesses casos aqui, nós vamos ter que usar regressões, né, não lineares.
que não são o objetivo desse curso agora, lineares, tá? A gente precisaria aprender as funções não lineares. Ok? Então, eu vou ter esses dois tipos de teste que eu vou escolher entre o paramétrico e o não paramétrico quando eu fizer os pressupostos. Então, antes a gente vai aprender no R já, que sempre que eu for fazer os pressupostos, a gente vai ter... Sempre que for fazer um teste, a gente vai ter que testar anteriormente os pressupostos, tá? Então, nos meus testes de correlação, ele vai me dar o R ou o Rho, RHO, tá? Esse aqui vai ser me dado pelo teste de Spearman, e esse aqui vai ser me dado pelo Pearson, mas eles nos informam da mesma coisa, né? Que é esse coeficiente de correlação, que ele é a força do efeito. Literalmente, a força do efeito, tá? De X sobre Y, tá? Esses R e o Rho, ele não é dado diretamente na nossa unidade de variação aqui, o quanto que eu vario em X, que eu vou variar em Y. Eles são dados, né, no Rho, no de Spearman, né, por meio de ranks de aumento, tá? Então, isso é algo específico do ranqueamento, né, de aumento, algo específico do teste, tá? No Rho, no caso desse Rho. E no caso do teste de Pearson, tá? E no caso do teste de Pearson, ele é medado em unidades de desvio padrão. De desvio padrão. Ok? Então, como ele é medado em unidade de desvio padrão, ele vai me dizer o quanto, né, que de aumento de X vai ser, vai afetar em unidades de desvio padrão da minha variável Y, tá? Então, como eles me dão essa informação indireta, tá? Eu não tenho como calcular diretamente o aumento, digamos, se eu aumentar uma unidade aqui de X, se eu tive um aumento de uma unidade em Y, 2 unidades em Y. Eu não tenho esse valor direto, tá? Eu não tenho uma formulazinha em que eu aplico, em que eu sei exatamente a estimação de uma em relação à outra, né? Nos casos dos testes de correlação, tá? Mas eles vão me dar essa força do efeito, que eu vou ter um indicativo do quanto uma afeta a outra. Se essa força do efeito for baixa, tá? Então não afeta. Se ela for alta, então afeta, tá? Esse R, ambos os R's, tá? Tanto o Rho quanto o R quanto o Rho, tá? Eles vão variar de -1, né? Tá? Eles passam pelo 0 e vão até o 1, tá? Então, eles vão variar de -1 a 1, tá? Então, quanto mais próximo das extremidades, mais próximos aqui do -1 e mais próximo do 1, tá? Maior a força, tá? A força de X sobre Y. A força de X sobre Y, tá? E quanto mais próximos do 0, tá? Menor a força de X sobre Y. Tá? Então, quanto mais próximo do 0, eu vou ter o que é a tendência de uma linha paralela ao meu X. Tá? Linha paralela. Ok? Mas isso não quer dizer, né, que quando eu tenho uma força, como eu falei, a relação causal de causa e efeitos, quando eu tenho uma força de X sobre Y, vamos botar uma reta aqui, digamos que o meu R deu igual a 0,60. Tá? Mesmo com a alta força aqui de X sobre Y, um R grande de 0,60, quase, né, se aproximando do 1, eu posso não ter uma causa e efeito aqui, não ser uma relação de causa e efeito. Eu não sei quem, eu posso não saber quem está afetando quem, tá? Então, sempre que eu souber, sempre que eu for me questionar, né, a respeito de regressões e correlações, eu tenho que saber muito bem quem está afetando quem. Se eu não sei, então a discussão do meu trabalho vai ser em torno de tentar conhecer quem causou o efeito sobre quem. Ok? Então, vamos agora para o R, né? Aprender aprender como a gente vê as correlações no R, como interpreta os dados, para poder a gente entrar na regressão. Vamos lá. Vou abrir aqui o R. O meu R já está aberto, eu estou com o script aqui aberto. Esse script aqui é o mesmo script que eu enviei, que vocês vão receber no material didático de vocês, tá? Para facilitar aqui, eu já escrevi o script, então vou comentando aqui, mas eu vou também mostrando os scripts como são realizados. Então, vamos primeiro abrir o nosso diretório do trabalho, como sempre. Então, eu tenho os passos iniciais aqui. Então, cria uma pasta, você salva, como sempre, todo o seu banco de dados e todas as análises referentes àquela sua pesquisa em uma pasta, tá?
Eu vou salvar todos os meus dados nessa pasta, nesse meu diretório. E eu vou aqui no R, eu vou abrir, vou escolher o diretório de trabalho como essa pasta que eu criei, tá? Então, eu vou vir aqui, seção, Set Work Directory, Choose Directory. Nas próximas aulas eu não vou mais falar isso, eu já falei demais. Então, vou aqui abrir o meu diretório de trabalho que eu criei, onde aqui, ó, nessa pastinha que eu criei, dados X, onde estão todos os bancos de dados que eu vou usar nessa aula. Então, Open, abri, ó, você vê aqui, ó, setwd, Set Work Directory, ajustei um diretório de trabalho, que vai ser esse, tá? Quando eu volto aqui para o R, já ajustado o diretório, tá? Eu vou colocar minha função read.table para ler os bancos de dados que estão naquela minha planilha, naquela minha pasta. Então, eu vou controlar. Eu já coloquei aqui, eu tenho 4 bancos de dados que nós vamos trabalhar agora. O banco de dados SLAP, o banco de dados competição, banco de dados potássio e banco de dados Enem, tá? Então, vou Ctrl Enter, abriu, tá? Então, eu vou aqui, ó, ambiente, apareceu aqui Tilápia, Ctrl Enter, novamente em competição, agora apareceu aqui, ó, 24 observações de 2 variáveis, banco de dados potássio e banco de dados Enem, tá? Então, abri todos os bancos de dados, vamos começar os exemplos agora sobre correlação, tá? Então, vamos olhar esse dado aqui, ó, esse read.table, essa função é para ver o início dos meus dados, as 6 primeiras linhas, tá? Então, aqui, ó, ele me mostra o SL em função do TL, 6 primeiras linhas, tá? E ele mais esse banco de dados SLAP, eu tenho muitos dados. Vou clicar aqui em cima, ó, vou clicar aqui em cima, cliquei e apareceu aqui, ó, meu banco de dados SLAP. Isso aqui pode aparecer também desse lado, no meu caso eu escolhi para aparecer desse lado aqui. Então, nesse banco de dados, tá, eu vou ter aqui, ó, Tilápia, 228 observações, que são 228 amostras, né, de 2 variáveis, que são o SL e o TL. O SL e o TL é o comprimento padrão versus o comprimento total das tilápias, tá? Então, é uma unidade morfométrica, né, da relação dos indivíduos, né? Então, o que é o comprimento padrão, só para vocês entenderem, e o comprimento total de peixes, né, no caso. Então, vou ter aqui um peixinho, tá? Eu vou ter aqui, ó, meu comprimento padrão, que é o SL, que vai do focinho dele aqui até o início da cauda, tá? E eu vou ter o meu comprimento total, o meu TL, total length, que vai do focinho até o final da cauda, tá? Então, ele é uma unidade morfométrica, tá? Eu quero saber se um aumenta em relação ao outro, como é esse aumento, se isso aqui é um aumento linear, né, em relação ao outro, à medida que eu aumento, esse aqui eu vou ter um aumento, ou se total L aqui, SL, tá? Ou se eu não vou ter um aumento linear, digamos, eu posso simplesmente ter, quando o indivíduo é jovem, eu cresço muito aqui, ó. Eu cresço muito o meu comprimento padrão, mas quando ele vai ficando mais maior, né, mais adulto, esse comprimento padrão aqui, ele para de aumentar com o comprimento total, né? São todas as questões que a gente vai colocando no trabalho. Então, vamos lá ver o nosso gráfico, ver como é que fica o nosso gráfico lá dos dados. Vamos voltar aqui para o script. Vou dar um atalho para ele reconhecer esses nomes aqui, eu não ficar digitando o nome dos dados. Se eu não der esse atalho, tá? Sempre que eu for querer escolher uma dessas variáveis aqui, o SL ou o TL, eu terei que fazer o seguinte, ó. Vou ter que botar o nome do banco de dados, que é tilápia, tá? O cifrão e SL. Então, ele vai reconhecer. Então, ó, apareceu. Mas se eu não der o atalho, isso aqui não aparece, ele não aparece no seu banco de dados. Então, sempre dou o atalho. Só tenha cuidado quando você for trabalhar com banco de grandes dados, que com banco de dados, vários bancos de dados que tem os mesmos nomes de variáveis, que aí ele vai poder poder confundir uma variável de um banco de dados com outra. Digamos que eu tivesse aqui, ó, um outro banco de dados, se fosse para outro peixe, Curimatã, e tivessem as mesmas variáveis, SL e TL. Então, quando eu fosse digitar SL ou TL, ele não iria saber se o SL vai ser referente ao da tilápia ou se o SL seria referente ao banco de dados do Curimatã, tá? Por isso que a gente dá o atalho, às vezes é perigoso quando a gente trabalha com esse tipo de banco de dados, e quando ele não é, a gente tem que fazer, quando são vários bancos de dados com os mesmos nomes variáveis, é preferível usar assim e não ao invés de dar o atalho. Ok, só um adendo. Então, vamos plotar o nosso gráfico aqui, ó. Tá a função aqui, eu tenho a função do gráfico, o comprimento, o meu ilab, o meu xlab, que é o meu título do y, meu título do x, o meu título aqui geral, tá? PCH21 é o símbolo, né, que eu quero daqui, que seria as bolinhas, eu posso botar aqui 22, ó, são quadradinhos, tá?
De 21 a 22, tá? Eu posso escolher essa cor de dentro, se eu escolher aqui. Mas se eu colocar aqui, ó, 1, eu vou ter bolinha também, mas eu não escolho essa cor de dentro. A cor de dentro está definida por esse BG aqui, ó. BG igual gray, tá? Então eu não escolho. Então eu sempre digo aqui, ó, deixa eu botar até aqui. Sempre use, né, para deixar um gráfico mais bonitinho, tá? Os símbolos entre 21 e 26, tá? Que você vai poder utilizar essa corzinha de dentro aqui. Então vou botar aqui, ó, 21. Então, ó, você vê que o BG igual gray apareceu. Eu posso botar aqui red. Ok? Red. O grayzinho é mais lentinho, vou botar. Ok, plotei o meu gráfico. Opa. Aqui. Plotei o meu gráfico, tá? Opa, porque ele rodou aqui sem querer, eu botei pra rodar aqui, eu posso. Plotei o meu gráfico, você veja que eu tenho uma relação bem linear entre uma variável e a outra, tá? Então, e existe uma baixa dispersão nesses dados, tá? Então, eu digo logo, então vai ter uma alta correlação, certo? Ok, pode ser, realmente, me parece que vai ter uma alta correlação por conta da baixa dispersão dos meus dados, tá? Mas vamos testar os pressupostos, primeiramente, para saber que tipo de teste eu uso. Se eu vou usar alguma correlação de Pearson para testes paramétricos ou se eu vou utilizar uma correlação de Spearman para testes não paramétricos, ok? Aparentemente, né, quando a gente vê algo bonito aqui, então a gente já nos diz, então vai ser simples, provavelmente vai ser paramétrico, eu vou usar o mais simples de correlação de Pearson, que é o padrão, tá? Mas vamos primeiro testar, né, testar os pressupostos do teste, tá? E ver o que é que vai acontecer. Então, antes de qualquer análise, testar os pressupostos. Quais são os pressupostos? A linearidade, tá? A normalidade, homocedacidade da variância e normalidade dos resíduos, tá? Quanto à linearidade, eu já testei. Ok, ele tá ok, é bem linear, ele não tem uma curva aqui de estabilização, ele não tem uma redução, um aumento e depois redução, né? Então, visualmente, a gente já tem noção do que é o nosso dado, tá? Você pode testar essa linearidade também no Excel, ok, propriamente no R, depois a gente pode ter uma aula só sobre isso, mas visualmente, né, e pela característica do seu dado, você já pode saber se a regressão vai ser linear ou não linear, tá? Apenas pela visualização. Então, agora vamos testar a normalidade, tá? Eu testo a normalidade pelo quê? Pelo teste de Shapiro-Wilks, né? Que é Shapiro.teste. Então, vou testar tanto para a minha variável x, SL, como para a minha variável y. Então, vamos lá. Ctrl Enter. Então, vamos ver. Shapiro-Wilks, teste de normalidade. Então, eu vou ter um p-valor aqui, ó, de 2.e-16. Esse e-16 é que eu vou ter 16 zeros na frente do seu 2. Então, isso aqui vai ser 0.000001602, tá? Ou seja, uma diferença da distribuição normal imensa. Ok? Vamos ver a nossa variável total L. Ctrl Enter, total L. Então, ele também diferiu da normalidade, tá? Vamos agora, mas vou logaritmizar para ver se ele é normal. Vamos ver? Olha só, diferiu da normalidade mesmo logaritmizado. O TL também, olha só, diferiu da normalidade mesmo logaritmizado. Ou seja, os dados, né, num plot assim, eles nos enganam. Ele não é normal, apesar dele ser linear. Então, vamos ver o histograma. Eu vou botar aqui, ó, isso aqui para o histograma. Lá para cima eu coloquei aqui embaixo, mas vou colocar aqui. Vamos dar uma olhada no histograma de como se comporta o logist, tá? SL, Ctrl Enter. Olha só como é o meu dado do histograma. Ele é tendencioso aqui, ó, para a esquerda. Então, se eu botar uma curva, ele não é normal, né? A curva desse meu histograma, tá? Ele vai ser como? Do meu SL. Ok? Com a longa cauda para cá. Vamos ver a curva do meu TL. Olha a minha curva do meu TL, ele também não é normal, é da mesma forma que isso aqui. Então, o meu TL ele vai tender a ser um pouco maior, porque o TL é maior que o SL aqui. Se eu plotar um em cima da outra, tá? Então, eles vão ter, ó, aqui um skewed, né? Um puxamento para o lado esquerdo do meu dado, tá? Então, ele não é normal. Se fosse normal, eu teria essa cauda, né? As caudas do lado esquerdo e a cauda do lado direito iguais.
Então, veja bem que ele não é normal, tá? O seu dado, apesar dele ser, né, bem linear. Então, sempre cuidado com a aparência dos dados, tá? Sempre teste esses pressupostos. O que tá aparecendo de bonitinho na cara pode não ser. Então, só por aí a gente já vê que a gente vai ter que fazer um teste não paramétrico, que no caso seria correlação de Pearson, correlação de Spearman e não correlação de Pearson. Tá? A gente pode testar a homogeneidade da variância. Como é que eu posso testar a homogeneidade da variância? Tá? Eu vou ter que fazer um modelo linear model, tá? De SL em função de TL. Tá? Então, vou nomear esse meu modelo de teste, ponto homogeneidade. Vou colocar Ctrl Enter, tá? Rodei o meu teste. Eu vou colocar aqui, ó, names teste ponto homogeneidade, entre parênteses, né? Sempre lembrar de conferir os parênteses. Que vai me dizer quais são as funções que foram rodadas aqui dentro e o que é que eu tenho. Então, names. Então, veja bem que quando eu coloco, eu vou ter lá dentro esse LM, eu vou ter os coeficientes, vou ter os resíduos, vou ter os efeitos, o rank, os valores ajustados e assim vai, tá? E o próprio modelo, tá? Então, eu vou querer ver o que eu quero testar na homogeneidade da minha variância são os meus resíduos, tá? Então, vamos testar os resíduos aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, resíduos. Peguei essa palavrinha aqui, resíduos, né? Vou Ctrl C e vou colar aqui, ó, resíduos. Então, eu vou fazer os resíduos, eu quero ver os resíduos do meu teste de homogeneidade, do meu nome aqui que eu criei. Então, eu vou colocar aqui e vou nomear isso aqui de meus resíduos. Ctrl Enter, nomeei de meus resíduos. Vamos ver aqui como é que são os meus resíduos. E tá aqui, ó, ele me gerou o cálculo de todos os meus resíduos para os 228 pontos que eu tenho. Ok? Então, ele vai me gerar os resíduos, que é cada pontozinho, a diferença de cada ponto da linha gerada aqui, de uma linha que seria gerada aqui, da média, digamos assim. Então, vamos plotar os meus resíduos em função do TL, né? Então, ó, plotei os meus resíduos em função do TL. Lembre na aula de pressupostos estatísticos, né? Que se existe que os meus resíduos eles têm que ser bem dispersos ao longo do eixo X, tá? Então, eu tenho que traçar uma linha paralela aqui e uma linha paralela aqui, e eles não podem estar variando, não posso ter uma curva aqui no meu eixo Y à medida que eu ando no meu X. Então, um resíduo normal, tá? Só para lembrar, eu tenho que ter uma distribuição paralela, isso é em relação ao resíduo, tá, galera? Ao meu eixo X, tá? Então, se eu plotar uma linha aqui, então vai ser paralela. Se ela não for paralela, tá? Digamos aqui, ó, se o meu resíduo for assim, ó. Eu boto essa linha só como referência, mas, ó, você vê aqui que a distribuição dos seus dados, ela não é paralela. Eu posso ter diversas funções. Se ela não for assim, tá? Então, o meu resíduo não é homocedástico, ele vai ser heterocedástico. Ele diferido, tá? Ok. Então, você vê aqui, ó, que se eu plotar uma linha, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Então, provavelmente, o meu resíduo ele é heterocedástico, tá? Então, se eu plotar aqui uma linha, ó, plot ready, plotei duas linhas para ver se ele é paralelo, aqui não podia plotar no outro local, mas eu plotei em 1 menos 1, você vê que existe isso aqui, tá? Existe uma variabilidade, ele é não é normal. E vamos ver se os resíduos são normais. Lembra que os meus resíduos eles também têm que apresentar uma distribuição normal. Então, eu vou Shapiro.teste nos meus resíduos. Ctrl Enter. Olha aqui. Ele diferiu da normalidade. Vamos ver o histograma desses meus resíduos. Meus resíduos. Tá? Ele parece ser normal, tá? Os meus resíduos. Embora ó, ele me parece mais como uma curva não logo normal, tá? Então, ele tem ó, um grande agrupamento aqui, né, nos valores médios. E como eu vi aqui no Shapiro-Wilks, ele diferiu da normalidade, são 14 zeros antes desse 1 aqui, 0.0014. Uma outra forma de ver todos esses dados juntos, tá? Eu vou botar aqui, ó, par mflow, isso aqui é uma função que eu quero plotar 4 gráficos, tá? 2 na linha e 2 na coluna. Eu posso ter 3 na linha, 2 na coluna e assim vai. Então, vou botar Ctrl Enter. E eu vou colocar o plot do meu teste, do meu modelo. Colocar aqui esse valor aqui,
tá? No meu modelo, eu vou colocar aqui dentro do plot. Então, ele vai me plotar 4 gráficos, tá? Aqui, vamos interpretar esses gráficos. Alguns não têm interesse pra gente agora, então a gente vai plotar os 2 primeiros aqui, que são interessantes. Aqui, ó, ele plotou aqui também os resíduos novamente, que é o mesmo que a gente tinha plotado anteriormente. É o mesmo gráfico, sendo que essa função plot teste homogeneidade, você, em vez de fazer o que eu fiz antes, você pode vir direto para ela. Tá? Ele já me plota aqui, ó. E ele já me plota essa linha paralela à linha dos meus resíduos. Tá? E você pode ver aqui, ó, que ele tem a tendência de não ser homocedático, tá? O seu resíduo. E eu tenho esse segundo plot aqui, que é o plot da normalidade dos resíduos. Eu posso tanto fazer o meu teste de Shapiro-Wilks, que ele já me disse que o meu resíduo não é normal, como eu posso fazer esse QQ-plot, tá? Para que os meus resíduos sejam normais, tá? Essa minha linha aqui, os meus pontos, eles têm que estar todos aqui, ó, próximo dessa linha aqui. Você vê, ó, que ele difere bastante da linha aqui no início e difere bastante da linha aqui no final, que indica a não normalidade dos seus dados, tá? Em uma outra aula de Outliers, a gente vai entender esses outros gráficos aqui. Então, vamos lá. Testei, tá? Os meus... testei, tá? Todos os pré-requisitos dos testes. Eu vi que ele não passou em nada esse dado. Então, eu vou aplicar uma correlação não paramétrica ou uma regressão não paramétrica, tá? Então, qual escolher? Eu vou escolher o teste de Pearson. Então, vamos lá interpretar o teste de Pearson. Vamos plotar novamente o gráfico. Ctrl Enter, plotei meu gráfico. Deixa eu deletar aqui só para o meu gráfico aparecer grande. Pronto. Meu gráfico apareceu grandinho. Vamos aqui, ó, core.teste. Voltar a core.teste, a minha função da correlação. Então, eu quero correlação de SL e TL, tá? E o meu método de Spearman, tá? Vocês têm que escrever exatamente como tá aqui. Ctrl Enter. Então, vamos ver aqui, ó, no meu console, o resultado. Então, qual foi o resultado, tá? Eu tenho um p-valor de significativo, tá? Baixíssimo, 0.00016. E tem um R, né, um coeficiente de correlação de 0.96, ou seja, a correlação ela é altíssima devido à ausência de dispersão dos dados, tá? Então, é simples de interpretar um dado desse, tá? A gente vai ver outros dados abaixo, né, que a gente vai ter mais coisas para comentar. Digamos que esse meu dado tivesse dado tivesse ocorrido a normalidade, tá? Ele tivesse passado em todos esses pressupostos aqui, ok? Então, digamos que ele tivesse passado. Vamos fazer a correlação de Pearson, só para a gente ver o que é que ela me dá aqui dentro do teste dela. Então, vamos botar aqui Ctrl Enter, tá? Veja que eu tenho aqui, ó, meus resultados. O meu p-valor ele também é altamente significativo, tá? Dependendo do seu dado, né? Ele pode dar significativo no Spearman e não no Pearson ou vice-versa, tá? Dependendo se ele atender os pressupostos. É porque esse aqui é tão bem distribuído, tem uma dispersão tão baixa que ambos os testes dão significativo. E eu vou ter aqui, ó, o meu valor da correlação 0.99 de Pearson. Ambos deram uma alta correlação, tá? Você lembra que ele vai de 0 a 1, ou seja, é quase 1 a correlação entre os dois dados. Mas ela não é 1, porque existe alguma dispersão aqui, não estão todos em cima da linha. Mas no meu teste de Pearson, ele me dá algo a mais, tá? Que é o meu intervalo de confiança, onde 95% dos meus dados estarão, tá? O que é o intervalo de confiança, tá? Justamente isso, ó, onde 95% dos meus dados, 95% desses meus dados aqui, eles vão estar entre 0.99 e 0.990 aqui, ó, e 0.994. Só 5% dos meus dados vão estar fora disso, ou seja, é um intervalo de confiança bem pequenininho, né? Aqui, ó, de 0.004 a diferença entre eles, ou seja, realmente essa minha correlação, ela é bem significativa, a relação entre essas duas variáveis, o intervalo de confiança delas é baixíssimo, tá? A diferença do intervalo de confiança. Então, vamos para o próximo exemplo, para a gente ter mais o que comentar. O nosso próximo exemplo é um banco de dados de competição, tá? Nesse banco de dados, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para a gente ver. Eu testo se existe a relação entre duas espécies, uma relação de competição entre duas espécies, espécie A e espécie B. Eu fui no campo
e eu vi que sempre que eu tinha a espécie B, eu tinha uma redução na espécie A. Então, à medida que eu aumentava a espécie B no ambiente, eu tinha redução da espécie A, tá? Mas isso assim, era uma coisa visual, então eu decidi fazer coletas e ver se realmente as duas espécies tinham uma correlação, se uma afetaria a outra, se existia realmente essa relação que eu suponho, tá? Então vamos dar a taxa aqui de competição para reconhecer os meus cabeçalhos, Ctrl Enter, tá? E vamos plotar o gráfico. Plot gráfico, usei aquela mesma função anterior, então vocês podem depois olhar com detalhe, né, em cada aspecto dessa função, tá? Com o script que eu mandei para vocês também. Então eu tenho aqui, ó, a relação entre as duas espécies, espécie B versus espécie A. Você vê que o dado está bem disperso e é provável que meu olhar visual ele não esteja correto, que não tenha relação nenhuma entre as duas espécies, ok? Então vamos escolher o teste estatístico. Então, sempre como eu sugeri, antes da rodagem do teste de correlação, teste os pressupostos, como realizamos com o exemplo anterior, mas agora com um novo banco de dados, tá? Essa tarefa para os próximos exemplos aqui abaixo, eu vou deixar para vocês testarem os pressupostos, exatamente como eu fiz anterior, vocês fazem para os próximos exemplos, para eu não estar repetindo. O que eu vou querer fazer aqui é discutir dados, como interpretar dados aqui nas correlações. Eu botei vários bancos de dados aqui diferentes para a gente ver alguns aspectos interessantes. Tá? Então, vamos assumir, tá, que eu fiz os pressupostos estatísticos e ele deu uma distribuição normal, ele atendeu a todos os pressupostos. Então, vamos usar aqui, ó, o método de Pearson. Então, vou colocar aqui, teste, método de Pearson, Enter. Vamos ver o que é que ele deu no meu Pearson. Então, você vê que eu tive um p-valor alto, 0,16, ele não é significativo, porque ele é maior que 0,05, tá? Ou seja, existe uma alta dispersão, então meu dado não é significativo, tá? Eu tenho um valor de correlação de 0,29, ou seja, uma correlação relativamente baixa, tá? Mas existe uma grande dispersão nessa correlação, existe uma tendência positiva aqui, ó, se fosse negativa seria menos, mas existe uma tendência positiva de aumento em relação ao outro, mas devido a essa alta dispersão dos dados aqui, não existe correlação significativa. Então, veja bem que isso nos é bem informado aqui, ó, no intervalo de confiança, tá? Esse meu intervalo de confiança, ele vai de menos 0,12 a 0,62, o intervalo de confiança da minha correlação, tá? Então, sempre, né, em geral, sempre que o seu intervalo de confiança, tá? Ele cruzar o meu intervalo de confiança, seria dado mais ou menos aqui. Imagine que aqui seja o 0, aqui é o meu R, tá? Aqui é o meu 1 e aqui é menos 1, tá? Então, eu posso ter um R aqui, tá? Um R aqui todo positivo. Então, esse aqui, ó, essa linha aqui, que é a minha média, que vai ser aquele meu 0,29, digamos aqui. Ou 0,99 no modelo anterior, Isso aqui é o meu intervalo de confiança, tá? Eu posso ter ele todo negativo, se fosse menos 0, vamos estar aqui 60. Então, posso ter aqui todo negativo e o meu intervalo de confiança é de menos 0,4 a menos 0,8. Ok? E aqui eu posso ter isso aqui, ó, cruzando o zero. Então, quando eu cruzo essa linha do zero, no intervalo de confiança cruza zero, vou ter aqui um intervalo de 0,4, digamos, e menos 0,4. Sempre que cruzo zero, então ele não é significativo. Tá? Então, é o caso que ocorreu aqui, ó. No intervalo de confiança, ele cruzou o zero e não é significativo. Tá ok? Vamos para os próximos exemplos. A gente vê essa alta dispersão dos dados. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vou dar uma pausa agora, antes de a gente entrar nos próximos exemplos, para a aula ficar para a aula ficar menor, ok? E a gente continua na próxima aula.